Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio A Guardiã da Notícia, AM 560, em breve FM 82.3. Olá, muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar muito bem informado. Agora em São Paulo, o relógio aí da Avenida Paulista crava 17 horas e 6 minutos. E os termômetros marcam no interior 21 graus e na capital 18 graus. Eu sou Gil Latoreira, hoje falando dos estúdios do nosso núcleo de jornalismo no interior de São Paulo, de onde a partir de agora vamos conferir juntos os destaques e tudo o que aconteceu de mais importante na capital e em toda a área de cobertura da Guardiã, com assuntos regionais e além das notícias nacionais e internacionais com os nossos correspondentes. Estamos ao vivo pela Rádio Guardiã da Notícia, M560, e em breve estaremos aí no FM 82.3, também pelo nosso canal do YouTube com imagens e pelas nossas multiplataformas. Jornalismo regional com alcance global. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição desta quinta-feira. Hoje é dia 22 de janeiro de 2026, verão brasileiro, e aniversário de 493 anos da cidade de São Vicente, no litoral sul de São Paulo. Direto dos estúdios da Guardiã, na Avenida Paulista, no coração de São Paulo, eu chamo agora a Kathleen Costa, que traz todos os destaques de hoje. Boa tarde, Kathleen, seja bem-vinda. Oi, Gil, boa tarde para você, para o Felipe, para todo mundo que está sintonizado aqui, acompanhando o Download segunda edição. Vamos aos destaques, Gil, do dia. O filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, recebeu 4 indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme e melhor ator para Wagner Moura. Presidente Lula assina medida provisória que garante reajuste acima da inflação do piso salarial de professores. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acompanhou o primeiro Prefeitura Presente do ano no bairro de Sapopemba. E ainda neste editorial, teremos a participação da jornalista Gabriele Tricânico, direto da Itália, com as principais notícias nacionais e também com os destaques internacionais desta quinta-feira, com análises e comentários. O jornalista Brian Defende fala direto de Portugal com as notícias internacionais que movimentaram o noticiário mundial. Hoje, mais uma vez, contaremos com a participação do nosso comentarista político, direto de Brasília, Vinícius Pichuleco, com análises e comentários sobre os fatos que movimentaram o cenário nacional de hoje. E, por fim, nesta edição, teremos um giro pelas cidades de cobertura da Guardiã, com os jornalistas Francisco Trevisan, do Litoral Norte, Marcelo Ferreira, direto do ABC, e Ricardo Café, do Alto Tietê. É com você, Gil. Essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta quinta-feira, já está no ar. Download da Notícia. Às 17 horas e 9 minutos, como de costume, na abertura do Download da Notícia, segunda edição, vamos acionar a jornalista Gabi Tricânico, que fala direto da Itália e traz agora as principais notícias internacionais e também a análise política de tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Boa tarde no Brasil, boa noite na Itália, seja bem-vinda, Gabi Tricânico. Boa noite, Gil. Boa noite a vocês que nos acompanham. Deve estar frio aí, igual aqui na Itália, né? Você está de jaqueta? O estúdio colocaram para mim 17 graus. Eles acham que eu estou morrendo de frio. E aí deu uma friaca aqui dentro do estúdio. Lá fora chove muito, tá com 21 graus, mas a sensação térmica é bem menor, porque também está ventando. Enfim, uma situação, um dia atípico aqui no interior, que costuma ser muito quente, mas hoje está bem frio. Aqui no estúdio especial
nós estamos com 17 graus e o ar aqui comendo. Pois é, lá em Brasília choveu muito. A gente tem o Vinícius aí já para colocar ele com a gente, Vinícius Pichuleco também para trazer as análises de Brasília. Aí tá chovendo, né, Vinícius? Caiu um pé d'água, um temporal, né? Gabi, choveu bastante, agora deu uma parada, né? Tanto que eu estava a caminho, né, do encontro com o Nicolas, decidi voltar, porque tem a questão da roupa do Pichuleco. Mas sim, que é um pé d'água aqui em Brasília. Boa tarde. Pois é, olha, eu vou começar falando que a candidatura do senador Flávio Bolsonaro tem sido colocada aí no centro do debate. A gente entrou o ano falando, a gente tem dito, né, todos os dias, mas nos bastidores, o que a gente vem conversando, né, Vinícius, e você trouxe essa análise, ela funciona muito mais como uma distração do que o verdadeiro foco da disputa. O jogo real está no Senado Federal, Vinícius, é isso? Gabriel, na minha visão, e eu vejo também essa movimentação no presidente Lula ao escalar pessoas chaves do governo dele para o Senado, como é o caso da senadora Gleisi, né, que hoje exerce uma função importante dentro do Palácio. Qual é a questão, Gabriel? A principal pauta que existe hoje no Brasil é a cassação dos mandatos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E foi o caso da tentativa até do então ministro Gilmar Mendes de se fazer uma alteração nessa possibilidade. Isso ocorreu lá no finalzinho de dezembro, não sei se vocês vão se lembrar. E o que eu vejo a escalada de Bolsonaro? Colocar nomes fortes para o Senado Federal, tendo em vista que agora nós teremos a maioria do Senado Federal sendo trocada. Então nós temos uma busca da direita muito forte em eleger cadeiras para o Senado. Isso fez que o Carlos Bolsonaro fosse para Santa Catarina para ser um ocupante da vaga do Senado Federal por aquele estado, Santa Catarina, e está fazendo essa transformação. Eduardo Bolsonaro ontem chegou até a mencionar que a cadeira do Senado de São Paulo, por ele ser o deputado mais bem votado por São Paulo, teria que passar aprovação por ele. Então eu vejo essa movimentação feita pelo PL juntamente com o Bolsonaro. E até, Gabi, fiz aquela comparação que eu te falei, que são aqueles copinhos na Idade Média, né? Bem antes de Cristo, inclusive, existia aquele jogo dos copinhos. Você colocava uma bolinha ou em conchas, 3 copinhos e ficava manipulando ali. Então, eu acredito que esse falatório sobre a disputa presidencial seja um pouco para desviar esse foco preciso, tanto da direita quanto da esquerda, nas cadeiras do Senado, tendo em vista o poder do orçamento hoje brasileiro, que está na mão do Congresso, e o poder da cadeira do Senado. A eleição do Senado se tornou tão importante, né, e estratégica, porque quem conseguir eleger a maioria define que o enfrentamento institucional, né, Vinícius? Ou a manutenção do equilíbrio das forças do STF. Ou tira ou deixa, né? É mais ou menos esse o jogo. Só um adendo, e eu vou até passar a bola para o Gil emitir a opinião dele também. Eu não sei se está havendo um equilíbrio de fato, porque recentemente nós estamos acompanhando em todas as mídias o questionamento sobre o envolvimento do então ministro Dias Toffoli e essa questão do Banco Master. Você observa que o envolvimento extrapolou de quem era dono do tal resort, quem não era. O pessoal do Estadão esteve na casa de um dos sócios do resort milionário e a pessoa falou que quem pagava a casa era até ela, que era um engenheiro ali, mas ele não tinha tantas posses assim. Então está levantando uma série de burburinhos, uma série de desconforto junto à classe política e até mesmo o STF. Lembrando que o então ministro Fachin está tentando uma aprovação de um manual, né, de boas práticas, um procedimento para os ministros do STF, que hoje o ministro sai dando entrevista, sai emitindo opinião, e a gente não sabe até qual ponto isso extrapola a questão judicial, a esse limite, se existe ou não, né? Foi muito criticado o caso do Alexandre de Moraes, ao ser orador ali de uma turma, fazer uma cara um pouco sarcástica sobre a questão da prisão do Bolsonaro, né? Então isso está sendo muito julgado em Brasília e muito olhado. Acredito que estamos em um momento que essa eleição vai ser uma grande transformação para a República Brasileira. Partes, como diria na ordem jurídica, né? Essa questão do Alexandre de Moraes, quando ele tomou essa atitude, saiu até que algumas redes sociais diziam que juiz que julga rindo, ele não julga, ele executa, né? Praticamente ele determina uma execução, fazendo uma alusão ao fato dele sorrir quando ele fez essa questão. Eu vou relembrar um fato aqui, que aí qualquer semelhança vocês podem dizer que é mera coincidência.
Lembra do sítio da Odebrecht, que o Lula tinha até o caminhãozinho dele lá para andar na água, o patinho dele e tal, e ele dizia, não é meu, o pedalinho não é meu, mas tem um lá com o nome da Marisa e outro escrito vovô Lula, não, é que ele é meu amigo, ele me homenageou. Lembram disso? É a mesma coisa, não tenho nada a ver, é um amigo, é aquilo. Quer dizer, parece que a história muda-se um pouquinho o personagem, mas a base do roteiro é a mesma. Exatamente. Ô Gil, e esse cenário ganhou mais peso ainda diante desses fatos novos, né, que envolveu aí o ministro Dias Toffoli, porque ele se reuniu lá no resort, no Taiaiá, com o banqueiro André Esteves e também com o Paulo Tanuri, que é dono de uma grande indústria metalúrgica, né? E além disso, surgiram informações de que os seguranças, né, do ministro foram pagos com dinheiro público. Então, tudo isso aí veio à tona nessa tarde de hoje, né, Vinícius? E eu queria que você comentasse sobre, apesar do banco BTG não ter nenhum processo com o ministro, mas eles foram vistos, tem um vídeo que foi divulgado pelo Metrópolis de 2023, deles, inclusive, com copos de bebidas nas mãos, lá no próprio resort. Então, mais uma situação que vai cair na boca do povo, né? Gabi, ainda vou fazer uma inclusão aí. Tivemos a matéria do Metrópolis, que 2 repórteres estiveram no resort, se hospedaram durante 2 dias, aonde os próprios funcionários falavam que o resort era do ministro do ministro Dias Toffoli, inclusive apontando qual era a casa dele, que somente ele teria acesso, etc. e tal. Não bastante, em que pese o banco BTG não tenha tratativas diretamente com o ministro Dias Toffoli, mas o mesmo banco BTG, poucos dias antes da operação da Polícia Federal no Banco Master, ele comprou fundos falidos do Banco Master. Isso gera uma consequência para os seus acionistas, né? Para as pessoas que investem nos fundos do BTG. O meu grande professor aí de fundos, o professor Barsi, ele investe pelo fundo BTG. Inclusive, Gabi, numa oportunidade, vou tentar trazer uma palavra dele sobre essa questão. Mas é isso, esse aparelhamento das instituições, tanto do Congresso, quanto do Judiciário, quanto do Executivo, é algo que assusta muito. Não há que se falar em independência de julgamentos ou independência de legislativo se a gente tem esse aparelhamento institucional. Gabi, para você ter ideia, e aqui em Brasília existia um jargão que era a bancada Banco Master, né? A bancada Vaccaro, lá do Congresso, porque ele fazia diversas festas e convidava diversos parlamentares, deputados, senadores, ministros para essas festas renomadas, que tinha muitas vezes artistas que são muito caros, Gustavo Lima, dentre outros. Então, beira o absurdo. Beirou absurdo. Bom, e aí mudando da água para o vinho, vamos falar da confusão dos Sócrates com o Marcos Pereira e o Tarcísio, né? Tá uma confusão. O Sócrates, inclusive, disse que, olha, o PL vai ter candidato ao governo do estado de São Paulo, a gente vai lançar um candidato para fazer frente ao governador, porque tem aquela questão que o Tarcísio havia prometido para o PL, mas ele iria só se fosse para disputar a eleição presidencial. Depois começou a se ventilar que ele não sairia do Republicanos e que disputaria pelo Republicanos a eleição à presidência da República por conta de ser um partido de centro e para acabar com essa polarização, por ele ser um personagem, né, um político mais moderado. E aí, Vinícius, eu queria a sua avaliação no recado que o Marcos Pereira mandou para os Sócrates, dizendo, olha, o meu partido não faz carta de bancada e também nunca constrangeu o governador Tarcísio. E aí ele saiu em defesa, né? Foi partidária, uma briga de partidos aí, né? Ô, Gabi, o que eu vejo, né? Os bastidores que rodam em Brasília. Muito se falou que na campanha do presidente Bolsonaro, muitas pessoas confundiam um número a quem votar. Então, algumas pessoas votavam o número 10, achando que estava votando no Bolsonaro, e, na verdade era o número 22, e votavam o número 22 no Tarcísio, achando que estava votando no Tarcísio. Então, essa confusão para o eleitor fez com que o PL repensasse e fizesse chapa pura dessa vez. Uma das questões que muito foi colocado para que o Tarcísio viesse para o PL, para poder estar abraçando, então, esse projeto do Bolsonaro, que é escalar governadores em áreas centrais, tendo em vista que São Paulo representa um dos maiores PIBs do Brasil, né? No caso, o maior. Então, você ter o governo de São Paulo do seu lado é algo importante, porque a gente está falando de uma grande liderança para o PIB brasileiro, e essa escalada do Senado. Então, o Tarcísio,
acredito que está nessa briga de espaços, mas até pelo tom do discurso do senador Flávio Bolsonaro, eu acredito que eles vão conseguir fazer um alinhamento. Está muito prematuro tudo. Na minha análise, Gabi, ainda vou colocar o fato que Ratinho Júnior pode ser uma grande surpresa, tendo em vista que ele está no Colégio Eleitoral do Paraná, que é muito menor em relação do que o Colégio Eleitoral de São Paulo e da Bahia. Então, ele é uma pessoa que está com um nível de aprovação pelo tamanho de seu colégio eleitoral muito alto. E essa questão do presidente Marcos Pereira, ele está se posicionando, ele é um presidente muito aguerrido, muito respeitoso. Eu acredito que ele fez de uma forma educada, mas de uma forma correta para se posicionar quanto partido, quanto presidente. Faz parte da política, né, Gabi? Exatamente. Agora... Bom, vamos deixar a água rolar, né, Gil? Deixar a água rolar. Mas vocês sabem que nessa questão toda, a gente estava conversando sobre o Ratinho Júnior, tem um detalhezinho que faz muita diferença. Se ele entrar mesmo para valer, ele vai ter um cabo eleitoral aqui em São Paulo fortíssimo, que é o pai, que é o Ratinho, que além da rede massa de comunicação que ele tem, que é de rádio e televisão, no Paraná, aqui em São Paulo ele está com uma rede forte de rádio. Ele agora está fazendo um trabalho de engajamento nas redes sociais, eu digo isso, Ratinho pai, justamente para agregar um número de seguidores gigantes, que a hora que lançar, ele já vai ser o maior cabo eleitoral do filho nessa candidatura. Não sei se vocês concordam comigo, mas as redes sociais têm dado uma diferença aí muito grande na captação de votos. Concordo, mas também existe a questão do mesmo jeito que favorece, também tem pontos negativos, né? Porque o Ratinho é um cara extremamente popular, conhecido no Brasil inteiro, mas com determinadas camadas de público, não sei se conseguiria atingir, mas popularmente o Ratinho Júnior ficaria extremamente conhecido no Brasil inteiro. Agora, dá tempo de viabilizar essa candidatura? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Por quê? A gente já está perto do Carnaval. Teria que já ter iniciado uma rodada de visitas nos estados, pelo menos nas principais capitais, meados de outubro, novembro do ano passado. Diferente do Tarcísio, que foi ministro do Bolsonaro, é conhecido no Brasil inteiro. É claro, não tão quão, mas o deadline dele era dezembro para conseguir dar tempo de organizar a campanha. Eu não acredito que agora haja viabilidade, a não ser que, sei lá, que se cria uma onda, né? A política é assim, né, Vinícius? Se cria a onda... Gabi, eu acredito que há tempo, sim. O Brasil, infelizmente, ele só vai começar a funcionar depois do Carnaval. Vejo isso por Brasília, em que pese os trabalhos legislativos já se retornaram, o judiciário também já retornou, mas ainda está naquela marcha, estamos perto do próximo recesso, aí, que é o Carnaval, e esse período de Carnaval é o período que os parlamentares aproveitam para passar muita coisa no orçamento, então eu conheço bem esse período, eu trabalhava bastante, mas eu acredito que dá tempo em função dessas mudanças, Gabi, e aí é uma questão muito específica que, na minha visão, isso pode alterar todo o jogo político, que são o avanço das investigações da Polícia Federal, tanto na questão da Overclean, quanto na questão do carbono zero, quanto na questão do compliance zero. Essas questões podem mudar todo o cenário político. Nós temos envolvimento de todas as classes políticas, desde o deputado federal, ao Senado, a senadores, a possíveis cargos que estão vinculados ao Executivo da Presidência da República, a filhos de presidente da República. Então, é algo muito complexo, que eu acredito que o desdobrar de todas essas investigações pode sim, e tem um condão muito forte de alterar todo esse jogo. O que você acha, Gil? E agora relembrar justamente esse fato que você levantou sobre a memória do eleitor brasileiro. Se você pegar a base hoje do governo atual, a grande maioria são os envolvidos nos casos da Lava Jato e do Petrolão. E parece que todo mundo esqueceu isso e todos eles voltaram livres, soltos e leves aí. Continuam fazendo, se você olhar o número dos envolvidos nos escândalos, se não são os mesmos, são parentes dos mesmos, então é muito complicado. A gente já viu a eleição ser definida um pouquinho antes da data, porque parece que um escândalo encobre o outro. O próprio Maluf, em sua época áurea, em que ele concorria até a síndico do prédio, ele dizia: nada melhor para abafar um escândalo do que um novo escândalo, basta mudar o alvo.
ele trabalhava com isso. Quantos debates eu participei em que ele só esperava o tiro para dar 2 tiros no peito do adversário? Então, nada melhor do que um escândalo para abafar o outro. É assim que funciona. Pois é. Bom, vamos aguardar, mas volto a repetir aqui. E acompanho o relator Vinícius aí, que o Ratinho Júnior deve ser, sim, uma surpresa para todos nós, dependendo de como ficar aí todo esse cenário. Para a gente encerrar o último assunto, antes do Gil chamar o primeiro break, o Nicolas finalmente falou para que organizou toda essa corrida, essa caminhada, né, rumo a Brasília, mais de 200 quilômetros, foi para a internet e soltou o verbo depois do puxão de orelha que ele tomou do Sóstenes. Mais uma vez o Sóstenes aqui com a gente hoje. Gabi, eu consegui, do nosso líder Sóstenes, né, do PL, quando eu falo nosso líder, eu tenho um respeito e um carinho de amizade muito grande com o Sóstenes. Só para constar, Brasília tem esse poder, não importa o posicionamento político, Sóstenes tem como um grande amigo Lindenberg Farias, que também pertence ao PT, ele já declarou isso publicamente, que as pessoas às vezes levam a política, Gabi, muito a ferro e fogo, como se fosse uma disputa ali, uma guerra. E no fundo não é isso. Por trás do político existe um ser humano, existe uma pessoa que deve ser respeitada. Claro que respeito para quem tem respeito, lógico. Quando você está num debate, é um debate de ideias, nunca pode ser um debate físico, como São Paulo teve o caso, né, na questão da Prefeitura de São Paulo. Isso não é o ideal, né, da cadeirada um no outro, etc. Você extrapola o nível ali de educação, enfim, do que zela a política, do que zela a filosofia política. Então, Sóstenes é uma pessoa sempre participativa, né, nas questões e manifestações. Deu esse toque, sim, para Nicolas. Nicolas, por sua vez, ontem mesmo pontuou quais foram os objetivos dessa manifestação, inclusive puxando a orelha, dizendo que ele não era um palanque eleitoral, que ele não gostaria que as pessoas utilizassem aquela caminhada para chegar, Nicolas, eu quero ser deputado, faz um vídeo, me apoia, que a gente agora está também na versão parlamentar de YouTube, o cara que chega só faz um videozinho e vai embora. Isso não é algo salutar, isso não é algo saudável. A população não ganha com isso, mas infelizmente isso ainda existe. Então, esses pontos críticos, essa força que o próprio empresariado, que o agro do Goiás demonstrou, que outras massas vêm demonstrando, é um movimento que mexe sim com o placar, que mexe sim com esse bojo todo. Não sei como o governo federal está vendo isso, Gabi. Inclusive, em conversas com alguns parlamentares e amigos, que eu não vou citar nomes para não comprometê-los, que eles me pediram, em off, os mesmos relataram. E aí, quando o Nicolas cruzar a fronteira Brasília-Goiás, o Alexandre de Moraes vai acreditar que essa passeata, essa caminhada também é um golpe? Vai se repetir o que aconteceu no dia 8/1, todo mundo vai preso? Como vai ficar essa situação? Então, um dos motivos que vários parlamentares estão fazendo corpo frente ao Nicolas é para justamente entender qual será essa postura. Será que isso também vai ser considerado um golpe de Estado? Eis a pergunta. Qual a sua opinião, Ju? Você sabe que eu, jornalista, tem mania de acompanhar tudo e ler tudo. A Gabi, eu acho que é o nosso maior exemplo. Jornalista lê até rótulo de água sanitária para ver se dali tira alguma informação. E eu acompanhando... Bula de remédio, sociais, Gil, bula de remédio. Exatamente, para pegar os nomes difíceis para colocar nas notas, né? Então você sempre vai buscar alguma coisa. Eu acompanhei hoje as redes sociais do Tarcísio, ele está repostando toda a caminhada que o Nicolas está fazendo. Tem uma série de vídeos que o Nicolas está produzindo durante a sua caminhada que estão sendo repostados no Instagram do Tarcísio. Então ele aparentemente está apoiando e está divulgando muito essa caminhada. Então, por um lado, muita gente fala que o Tarcísio está começando a tirar as mãos, né, que estava de mão dada com o Bolsonaro. Por outro lado, ele demonstra que ele está apoiando, quer dizer, tá onde? A Gabi sempre fala isso. Política são nuvens se mexendo. Uma hora você vê o desenho de um palhacinho, daqui a pouco já virou um elefante e acabou, vem a tempestade. É muito difícil de entender. Pois é, e para a gente encerrar, né, já que você tocou no assunto aí do Tarcísio, a agenda tão importante que ele tinha hoje, que ele teve que adiar o compromisso dele com o ex-presidente Bolsonaro na Papudinha, virou um mistério, porque não constava nada na agenda dele e lá estavam compromissos internos. E aí ficou esse mistério no ar.
E aí tudo só se consolida dizendo que realmente tem uma rusga com o Flávio Bolsonaro, que o bastidor tá pegando fogo, deve estar puto porque o Flávio Bolsonaro tá saindo falando mal dele por aí. Então, pegou mal esse cancelamento, não é isso, Vinícius? Para encerrar, conclusões finais. Ô, Gabi, eu acredito que pegou mal, sim. Mas, assim, vou acreditar naquela mentira clássica. Assuntos pessoais, envolvimento talvez de família. A gente sabe que ele vai entrar agora numa caminhada eleitoral. Vai ser algo muito complexo ficar perto da família. A gente que trabalha com a política, sempre está aí no meio político, sabe o quanto zelar pela família e estar com a família são momentos muito importantes, que a grande maioria das vezes não é possível. Então, quero acreditar que era devido ao recesso ali, ele tentou ficar mais próximo à família, e seja isso. Ainda quero acreditar que tem uma união, numa desunião completa e uma grande briga pública, né? Eu acredito que a direita brasileira tem que fazer uma releitura sobre isso. Se tem que pegar essas brigas e colocar sempre a público, trazendo esses diversos ruídos, ou se deve resolver isso de uma maneira interna, uma maneira mais pacífica, com o nosso grande professor Kassab, o nosso grande professor Michel Temer, que sempre tiveram diversas crises em suas fases políticas, mas com o tempo entenderam e demonstraram que às vezes resolver internamente é muito melhor do que você publicizar todo um aparato aí de discussão que uma gota de água acaba se tornando uma chuva e daqui a pouco é um tornado. Então é complexo isso. Gabi. Vinícius, obrigada pela sua participação. Gil, eu volto amanhã no DN primeira edição. Deixo vocês aí. Bom jornal. Mas espera só um pouquinho, Gabi. Eu fui tentar descobrir o que tinha nessa agenda. Sabe o que eu descobri? O Tarcísio foi tomar um café em São José da Bela Vista para entregar 144 escrituras, daquelas escrituras do imóvel, quando eles entregam. E essa cidade... Não foi ontem isso, lá em Itapeva? Foi ontem, hein? Então, exatamente. Ele deve ter juntado, olha, eu vou ter que viajar, vou ter que ir perto de Franca, eu não posso ficar indo para Brasília para depois ir para Franca, como se isso fosse uma muito causa difícil, nobre. né? Uma causa nobre. Ficou por lá. Entrega de casa. Deve estar viajando no interior. Ele disse que um cafezinho do interior é irresistível. Talvez ele tenha se encantado com o café. Alckmin que diga, que virou vice-presidente da República. Pois é, tá vendo como a receita é sempre a mesma? Mas vamos lá, gente, vamos tocar. Gabi, obrigado. Amanhã você volta, então, na primeira edição com a Fabi Teixeira, e depois você volta aqui com a gente novamente, tá bom? Obrigado, Vinícius. Obrigado, Gabi, um abraço. Obrigado. Você volta na quarta-feira com o seu quadro e em qualquer edição extraordinária, porque as nossas nuvens da política não param de se mexer. Então, quando elas juntarem e fechar o tempo, você volta. Tá bom? Perfeito. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado. Agora são 17h34, ainda no nosso noticiário, giro, que a gente chama de internacional, uma vez que a Gabi fala direto da Itália. Hora de abrir os microfones para o nosso representante, o nosso enviado especial que está lá na Europa, em Lisboa, Portugal, o Brian Defende, que vem aí com as últimas notícias. Tem uma tempestade avançando lá em Portugal, chuva, neve e ondas gigantes. Quer dizer, tem muito assunto aí para deixar os portugueses lá de cabelo em pé. Muito boa tarde, Brian Defende, seja bem-vindo aí ao Download da Notícia, segunda edição. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente no Download da Notícia, segunda edição, diretamente aqui de Portugal, trazendo as principais notícias do mundo para vocês. E, Gil, eu já começo agora com a informação sobre a tempestade Ingrid que chegou hoje aqui em Portugal. Como vocês podem acompanhar aqui nas imagens ao fundo, a tempestade já se avança aqui por Lisboa. O mar é logo aqui atrás, ele já está bem agitado. A previsão de hoje é de muita chuva para as próximas horas, como também a previsão de neve para a região norte.
para a região de Nazaré, que é onde a gente tem as ondas gigantes aqui de Portugal. As ondas podem atingir os 16 metros de altura. Portugal inteiro está em estado de alerta pelos próximos 4, 5 dias aí nessa questão da tempestade Ingrid que avança sobre Portugal. A gente viu ontem sobre a tempestade que atingiu a Itália, né? As ondas gigantes que atingiu a Itália. Agora aqui em Portugal essa tempestade chegou hoje aqui e tende a se avançar aí até os próximos 4, 5 dias em Portugal. Falando também sobre a Europa, nós vamos falar sobre o trem. Mais um trem descarrilhou aqui na Espanha nessa quinta-feira. Até o momento não há informações sobre feridos, né, de mortes no caso. Esse trem ele descarrilhou, não só descarrilhou, ele saiu do trilho após colidir com um guindaste que estava em uma região ali próxima dos trilhos. Esse acidente aconteceu hoje. Segundo as autoridades, vão investigar o que de fato aconteceu, porque esse guindaste estava aí em direção ao trilho, né? É um alerta que acende aí na região da Espanha, porque já é o 4º acidente que aconteceu em menos de uma semana. No fim de semana, um acidente envolvendo 2 trens aí levou à morte de 42 pessoas, e 152 pessoas ficaram feridas. Outro acidente também foi na última terça-feira, que deixou um maquinista morto e cerca de 20 pessoas feridas, e posteriormente um novo acidente aí no mesmo dia, 2 horas depois, que não deixou pessoas com ferimentos graves, só apenas ferimentos leves, e hoje esse acidente. De última hora, Gil, que saiu agora há pouco, os sindicatos dos ferroviários marcou uma paralisação para os dias 9, 10 e 11 de fevereiro, eles que buscam aí novos investimentos e segurança, né, para os maquinistas, uma vez que esses acidentes estão sendo recorrentes na região. Outra informação também é que a maior usina nuclear do mundo foi reaberta, Gil. Ela fica no Japão, é a usina de Kashiwazaki Kariwa, ela que ficou fechada durante 15 anos após aquele desastre, né, que aconteceu em Fukushima no ano de 2011, e agora ela foi reaberta. Vale destacar que a sua capacidade, ela tem 7 reatores, né, que são a maior usina do mundo, né? São 7 que potencializam isso, mas desses 7 apenas 1 está operando no momento. Vale destacar que ontem ela foi reaberta, mas horas depois precisou ser fechada aí por conta de um problema técnico no alarme. Mas após esse problema técnico ser resolvido, ela foi reaberta novamente, né? Então essa é uma informação também que a gente traz lá da Ásia, né? Que a gente pula daqui da Europa, foi para a Ásia para falar do Japão, sobre essa maior usina nuclear que foi reaberta agora após 15 anos fechada. Claro que durante esse tempo ela foi mantendo aí a sua manutenção, de fato, para que acontecesse essa reabertura. Gil, essas são as principais notícias aqui da Europa, a gente sempre trazendo atualização para vocês aí do Brasil, tudo que acontece no mundo aqui em Portugal, né? A gente sabe que muitas coisas têm acontecido aqui na Europa. Ontem também, na margem sul, né, que a gente fala em Almada, um homem invadiu uma escola, essa foi uma informação de última hora, ele invadiu uma escola e efetuou tiros para o alto. Essa escola é para crianças pequenas, graças a Deus não houve nenhum ferido, foi só o susto mesmo, essa pessoa foi detida. A gente está apurando mais informações aí para a gente trazer para vocês tudo e mais completo nas próximas horas sobre essa pessoa que invadiu essa escola de infância, né, e atirou para cima, para o alto aí, levando as crianças em desespero. Bom, Gil, eu aqui de Portugal entrego para você aí no estúdio, para vocês que estão acompanhando o download da notícia segunda edição. Essas são as informações principais aqui da Europa e do mundo para vocês. Eu fico por aqui, amanhã eu trago mais informações para vocês no download da notícia primeira edição. Até lá. Obrigado, Brian. Amanhã você volta então direto de Portugal com mais um giro internacional de notícias. E olha só, o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, recebeu 4 indicações ao Oscar, incluindo aí melhor filme e melhor ator para Wagner Moura. A cerimônia de premiação acontece no dia 15 de março em Los Angeles. Então nós vamos acompanhar sobre essa indicação numa reportagem da AFP agora na tela do download. O Agente Secreto leva 4 indicações ao Oscar. Best International Feature Film, the nominees are
The Secret Agent, Brazil. O filme brasileiro Agente Secreto foi indicado em 4 categorias do Oscar. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou as indicações nesta quinta-feira. O longa do diretor Kleber Mendonça Filho concorre como melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator para Wagner Moura. O brasileiro Adolfo Veloso foi indicado na categoria de melhor fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem. O Brasil já tinha concorrido em 4 categorias na principal premiação do cinema mundial com Cidade de Deus há mais de 20 anos. No ano passado, Ainda Estou Aqui venceu na categoria Melhor Filme Internacional, trazendo a primeira estatueta dourada para o Brasil. No topo das indicações de 2026 estão Pecadores, com um recorde de 16 categorias, seguido por Uma Batalha Após a Outra, com 13, e Frankenstein, Marte Supreme e Valor Sentimental, com 9 nomeações cada. Muito bem, olha, acesse o nosso portal e também as nossas redes sociais para ficar muito bem informado sobre essas e todas as outras notícias. No portal da aguardandanoticia.com você encontra as notícias divididas por categorias e por regiões, também por assuntos, né? E claro, você vai encontrar ali cortes das entrevistas que são feitas, dos quadros que são realizados, como esse há pouco que nós fizemos com o Vinícius Pichuleco e com a Gabi Tricânico, entre outros programas que fazem parte da grade de programação da Guardiã. Então fique sempre muito bem informado, porque no nosso portal o jornalismo é regional, mas o alcance é global. Agora são 17 horas e 43 minutos, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e instantes voltaremos aí com a segunda parte do download da notícia. Segunda edição, aqui pela Rádio Guardiã AM 560, em breve no FM 82.3, pelas nossas multiplataformas. Lembrando que nós estamos com imagens pelo nosso canal do YouTube. Então, no próximo bloco, nós vamos dar um giro aí pelo Litoral Norte, pelo ABC, pelo Alto do Paraíba, pelo Alto Tietê, pelo Vale do Paraíba e outras regiões de cobertura da Guardiã. É jogo rápido. Aqui, música e informação na palma da sua mão. Muito bem, pelo horário de Brasília, agora são 17 horas e 48 minutos. Hoje é quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Nós estamos de volta aí com o download da notícia, segunda edição, aqui pela Rádio Guardiã AM 560, em breve no FM 82.3. Estamos também em todas as nossas multiplataformas e com imagens pelo nosso canal do YouTube. Agora vamos abrir espaço na nossa cobertura regional aqui das cidades que abrangem a Guardiã da Notícia. Vamos abrir com o Litoral Norte. E quem traz as informações sobre esta região, direto da cidade de Ubatuba, é o nosso correspondente, o jornalista Francisco Trevisan. Seja bem-vindo, boa tarde, Trevisan. Como está e como está a região? Não me diga que está chovendo aí. Boa tarde, Gil. Boa tarde para todo mundo. Exatamente, Gil. E tem a chuva ainda até sábado, segundo um alerta do INMET aí com a previsão para todo o litoral. A chuva aí indica cerca de 50 milímetros por dia e ventos aí de 40 e 60 quilômetros. A gente tem um vídeo aí na Casa Militar que eles mandaram agora há pouco, também agora aqui de Ubatuba, e também um vídeo da Casa Militar falando sobre as chuvas aqui no litoral norte, Vale do Paraíba, com esse alerta aí para ventos de 40 e 60 km por hora, e também aí a chuva que pode variar de 20 a 30 milímetros por hora e também pode ter essas pancadas mais fortes aí de 50 milímetros. Lá por Ilhabela, meia hora, ambos os sentidos, a travessia e 8 embarcações operando. Nesse momento, também, lá por Caraguatatuba, lá no Guaxinduba, já choveu 42 milímetros e aqui em Ubatuba, na Praia Dura, 32 segundos pluviômetros aí. Então, se essa chuvinha vai continuar, esses índices estão subindo desde de manhã, e é preocupante quando eles passam aí de 70 milímetros, o que deve ocorrer se continuar desse jeito aí na madrugada.
tem o vídeo da Defesa Civil aí também, no jeito de se conseguir soltar. E além disso, Gil, ontem também a gente estava falando sobre os acidentes de trânsito, aquele acidente lá da colisão frontal lá na Costa Sul de São Sebastião, e hoje, para não ser diferente, foram 2. Teve aí um acidente envolvendo uma Kombi, que 2 ficaram feridos e socorridos pelo Corpo de Bombeiros, ali na altura de Guaecá. E depois, mas agora para o finalzinho da tarde, lá em Toque Grande, uma outra colisão lá no Mirante, envolvendo aí 2 carros, um Jeep e um Palio, e sem feridos também, o tráfego foi liberado, mas fica esse alerta aí, chove, pista escorregadia, é mirante, geralmente a pessoa está aí viajando, distraída, olhando assim para a direita, vendo o mar, e a pimba, aquela cacetada estraga as férias, por sorte ninguém se machucou, mas é uma dor de cabeça, um negócio chato, se não tiver seguro, obviamente, complica a vida. Tem o vídeo no ponto aí para soltar da Defesa Civil? Nos próximos dias, o tempo segue instável em todo o estado de São Paulo. Teremos sol, entre muitas nuvens, calor e alta umidade, condições que favorecem pancadas de chuvas isoladas, de fraca a moderada intensidade, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Atenção especial para o litoral norte, onde há previsão de volumes de chuva mais elevado. Em São José dos Campos, a mínima será de 17 e máxima de 27 graus. Em Santos, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Já em Ubatuba, as temperaturas variam entre 20 e 27 graus. A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas oficiais e evite áreas alagadas. Em casos de emergência, acione a Defesa Civil pelo número 199. É isso. Tá aí. Chuva. Pois é, eu até ia fazer um comentário aí com você em relação a essa questão. Você sabe que minha última visita à sua cidade, Ubatuba, eu levei uma batida na traseira do meu carro e eu estava com a família exatamente do jeitinho que você contou. A orla andava bem devagarzinho, olhei no espelho e vi o cidadão com a cara virada totalmente para o lado. Só deu tempo de avisar o pessoal, segura que vai entrar um Corsa aqui no nosso carro. E não deu outra. Foi uma bela pancada, viu? Foi exatamente do jeitinho que você contou. Pelo jeito, é o padrão dos acidentes, são bem recorrentes aí, né? Principalmente em Mirante da Praia Grande, ali na famosa Curva da Felicidade. Mirantes assim com a curva para a esquerda, geralmente todo mundo tá olhando. Acontece, tem muito aqui, é muito comum, Gil, frequente. O que nós temos mais além de acidentes e chuva em Ubatuba? Pro sábado, no dia 24, tem aí uma campanha do governo do estado, do Departamento Hidroviário, CEMIL, o Verão no Clima. Tem 16 municípios participando, todos os detalhes lá no portal da Guardiã da Notícia também. Essa ação aí vai começar às 8h30 lá no terminal turístico do Perequê Sul, ali na Defesa Civil, na sede ali do Fundo Social. O Verão no Clima, essa parceria aí do Estado com as prefeituras, tem patrocínio da Sabesp, tem Lei Rouanet, tem apoio da CETESB, Fundação Florestal, Polícia Militar Ambiental, tem também Paula Souza, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, e tem atividades aí esportivas, aulas de fit dance, zumba, aula de capoeira, tem arte da palhaçaria também aí para as crianças, atrações culturais, tem DJ Querechu Oliveira, tem samba, tem um monte de coisa de oficinas, mas a gente não sabe como é que vai ficar com essa chuva, Gil, se vai continuar, se não vai continuar. Já vou até perguntar para eles também como é que tá essa programação pro fim de semana, Gil. Outra visão, só para a gente encerrar, e eu já quero aproveitar o gancho dessa sua agenda cultural e de eventos, eu estou hoje apresentando aqui do nosso núcleo de jornalismo do interior de São Paulo.
E por aqui, quase todas as cidades da região metropolitana de Campinas já começam a se preparar para o carnaval. A grande agenda de eventos é para carnaval. Como é que está aí na região? Já está tendo o agito carnavalesco? Os foliões já estão vestindo suas fantasias? Estava falando agora há pouco aqui com o secretário de turismo também, ele já vai gravar já um vídeo para a gente aqui de Ubatuba, que a cidade aí tem um destino favorito aí para o carnaval, segundo o site Booking aí, que tem os destinos aí. Ubatuba aparece em primeiro, seguido de Porto de Galinhas, Guarujá, Porto Seguro e também Caldas Novas, lá no centro-oeste. Amanhã ele vai conversar com a gente aí sobre como é que vai ser o carnaval aqui na cidade, viu? Então tá certo, Trevisan. Agora são 17 horas e 56 minutos. Amanhã você volta com a Fabi Teixeira na primeira edição do Download e depois você volta aqui com a gente. Eu também continuo aqui no interior e a gente vai fazer daqui desse núcleo do interior e você do núcleo de Ubatuba e assim a gente vai montando o Download. Então até amanhã, meu amigo. Boa quinta-feira, curta a chuva. Aqui também chove demais. O negócio é esperar a noite chegar e dormir com aquela chuva tranquilo e curtir aí o som da chuva para quem gosta. Exatamente, Gil. Dormir. Se empacotar porque tá frio, parecendo inverno no verão, dormir até amanhã. Tá bom. Vamos dormir até a gente acordar. Tchau, Trevisan. Até amanhã. Obrigado. Agora 17 horas e 57 minutos. Vamos dar um giro pelo nosso noticiário nacional. Olha só, essa notícia é boa para os professores, viu? O piso salarial dos professores de todo o país terá um ganho real este ano, com um aumento de mais de R$250 no valor mínimo. A gente, quando fala essa notícia, né, você fala vai ter um ajuste, vai ter um ganho real. Aí você lê que é R$250, dá até vontade de mudar a manchete, né? Mas tudo bem. O presidente Lula assinou uma medida provisória que atualiza a forma de cálculo a partir de agora, garantindo reajustes anuais acima da inflação e a valorização dos profissionais da educação básica. A gente sabe que professor ganha muito pouco nesse país, é pouco respeitado, muito pouco reconhecido e quando se fala que o reajuste é para equiparar a inflação e você ganha R$250, pega o valor da cesta básica em janeiro e depois você vai lá no outro janeiro para ver se é mais ou menos isso. Claro que não, aumentou bem mais. Mas o salário, eles usam o mesmo índice, mas o valor não sei por que é sempre menor. De qualquer forma, os professores receberam aí 250 paus a mais em seu bolerite. Lula assina a medida provisória que garante reajuste acima da inflação do piso salarial de professores. É o que você vai ver agora na tela do Download com imagens do canal Gov. Pode rodar, Ali. O piso salarial dos professores da educação básica vai passar de R$ 4.877,77 para R$ 5.130,62 a partir deste mês de janeiro. O reajuste de 5,4% em relação a 2025 está previsto na medida provisória assinada pelo presidente Lula. O percentual representa um ganho real de 1,5% acima da inflação medida pelo INPC de 2025, que foi de 3,9%. A partir da MP, o reajuste anual dos professores não poderá ser abaixo da inflação. Também vai levar em conta a variação da receita do Fundeb, o Fundo da Educação Básica dos estados, do Distrito Federal e de municípios dos últimos 5 anos. Esse ano, se não fosse essa medida do presidente, a correção do piso da educação ficaria só em 0,37% do salário piso. Agora não. Agora, com essa medida que o presidente fez, a correção será de 5,40%. Isso, com certeza, faz muita diferença no salário dos professores, no salário básico. Mais de 2,5 milhões de professores de todo o país, desde aqueles que trabalham em creches até os que atuam no ensino médio, vão ser beneficiados com esse reajuste que busca garantir poder de compra e ganho salarial real para a categoria. Em 2026, o valor total do Fundeb, incluindo o repasse da União, é de mais de 370 bilhões de reais.
um aumento de 8,54% sobre 2025. É uma conquista para nós e nós apostamos nessa conquista e lutamos também para ter essa conquista, para não ficar um índice tão baixo. O índice de 5,4% apresentado implica também em orçamento, tem também dinheiro, recursos do governo federal e tudo, mas não tem nenhum município brasileiro que não possa pagar esse piso na carreira inicial para alguém do magistério. Então a gente começa o ano de muita expectativa, né? Mas se concretiza essa expectativa desse reajuste do piso salarial. Tá aí, então, 18h01. Acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal guardiandanoticia.com para ficar sempre muito bem informado. Reveja todas as notícias que são produzidas pela nossa central de jornalismo no site aguardiandanoticia.com. Jornalismo regional com alcance global. Agora são 18h02, nós vamos para mais um intervalo. Voltaremos em instantes com a segunda parte do download da notícia, segunda edição, aqui pela Rádio Aguardiã AM560, em breve no 82.3. Estamos também pelas nossas multiplataformas e com imagens pelo nosso canal do YouTube. Música e informação na palma da sua mão. Pelo horário de Brasília, agora são 18h07, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Estamos de volta com o download da notícia, segunda edição, aqui pela Rádio Aguardiã AM560 e em breve no FM 82.3. Com imagens no canal oficial do YouTube pelas nossas multiplataformas. Você nos acompanha diariamente, é um prazer recebê-los aqui em nossa audiência. Vamos abrir agora espaço para as notícias da capital. O prefeito Ricardo Nunes acompanhou aí o primeiro Prefeitura Presente do ano. Ele passou o dia na região de Sapopemba, conversando com as pessoas, visitando e entregando obras. Acompanhe no vídeo a seguir que a Ali coloca agora na tela do download. Bom dia, pessoal. Hoje é um dos dias que eu mais gosto de exercer como prefeito, que é o Prefeitura Presente. Hoje o dia inteiro aqui em Sapopemba. A gente vai ver as obras, fazer reunião com a comunidade, ver o andamento das coisas, inaugurar obras e dar uma coordenada de escutar as pessoas aqui para poder prestar o melhor serviço cada vez. A gente começa aqui na reunião que reúne todo o governo para discutir as estratégias políticas públicas. Acompanha aí. Hoje, Prefeitura Presente em Sapopemba. Muito bem, 18h08, saindo da capital, vamos abrir espaço para as notícias do Grande ABC. E quem traz todas essas informações das 7 cidades que compõem o ABC, direto de Mauá, é o nosso correspondente, o jornalista Marcelo Ferreira. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Marcelo, como vai, tudo bem? Muito boa tarde, Gil Latoreira, chegando diretamente de Mauá, aqui tendo o prazer de revê-lo e de falar com você e com todos que curtem aí a nossa Rádio Guardiã da Notícia, especialmente esse download da notícia, segunda edição, Gil. Sempre perguntando, estamos chegando bem aí de imagem e som. Perfeitamente, com destaque ao vermelho da sua bela jaqueta. Aliás, eu quero aproveitar para a gente ter que... Ontem você não conseguiu entrar por conta do nosso roteiro e do nosso horário, as entrevistas se alongaram, foram importantes informações que nós tivemos que dar, mas hoje compensamos aí com a sua entrada e para que você possa então desfrutar aí do tempo para poder passar todas as informações aí do Grande ABC. Gil, nós compreendemos perfeitamente como preconizam aí, né, os nossos líderes, a Fabi Teixeira, você também sempre nos colocando, rádio, é a rapidez e a necessidade que nós temos de levar a melhor informação também para o nosso ouvinte. Ontem foi muito especial, eu curti muito a questão ali dos policiais militares, viu, Gil? Falando sobre o assunto importantíssimo que é o Copom, né? E eu trago, se Deus quiser, dando tudo certo amanhã, eu quero estar com você na segunda edição, com o secretário de Segurança Pública aqui de Mauá, viu, Gil? Muito bacana, porque essa questão da segurança, a gente tem que deixar sempre muito em evidência aqui no download, porque, segundo pesquisas, a população e o eleitorado brasileiro têm hoje como maior preocupação e maior atenção, dentre os itens mais colocados que é saúde, educação e segurança, segurança.
primeiro segurança, depois saúde e depois educação. Então, segurança realmente hoje ocupa um espaço de preocupação para os eleitores e para a população em geral. Então, é muito bom que a gente esclareça, mostre os trabalhos feitos pelas GCMs e também pela Polícia Militar e, no caso, a GCM regional aí da cidade. Ótimo, Gil. O secretário viu o nosso destaque ali, falando do aumento, a matéria, né, do aumento das capturas por parte da GCM aqui de Mauá, e falou: Marcelo, eu gostei, eu quero falar, eu quero estar junto. E aí nós franqueamos, obviamente, amanhã do Estúdio Branco, se Deus quiser, tudo certo, ele com a gente. Gil, você falou de saúde e falou muito bem. E eu quero falar aqui nesse destaque de hoje aqui, de saúde e também de conforto espiritual. Porque o Hospital Nardini, que você sabe que é um dos principais, é o principal hospital aqui de Mauá, né? Atende Mauá, Ribeirão Pires, os casos aí de Zona Leste, em parte, e também do Rodoanel, abre chamamento público para credenciamento de visitadores religiosos voluntários. Aquela assistência religiosa, Gil, a pacientes, familiares, né? E também, inclusive, a servidores públicos do próprio hospital, que também tem na fé um amparo importante aí para enfrentar, né, Gil, as agruras do dia a dia do hospital, que a gente sabe que não é fácil, não. Então, exercendo o direito constitucional à assistência religiosa, a pacientes enfermos, familiares e servidores, está sendo aberto esse chamamento público, está no Plano Municipal de Saúde, e foi fruto, Gil, da Conferência Municipal de Saúde muito bonita que aconteceu aqui em Mauá em agosto de 2025. Lembrando, né, esse trabalho é voluntário, ele não tem remuneração, obviamente nem vínculo empregatício. É um exercício da fé, de qualquer fé, obviamente, que se preste, ou que se sirva, ou que se tenha e se exerça. A idade mínima para o credenciamento é 18 anos. Existe a necessidade de uma carta de anuência da instituição religiosa a qual pertence o candidato, e as inscrições, Gil, são presenciais no Hospital Nardini, viu? Até dia 28 de janeiro, os vocacionados podem ir para lá, das 7 às 16 horas. É uma pauta importante, né, Gil? Porque o socorro e o amparo espiritual é importante também na recuperação, dizem as pesquisas, né? Escritores anônimos que deixam aquelas frases de impactos já disseram que paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que paredes de igrejas. Então, a gente sabe que lá realmente a fé e aquela vontade de sobreviver, de voltar com saúde, de reconhecer seus erros e levantar seus arrependimentos é muito grande. Então, eu acho que é muito válido, sim, você conseguir fazer essa união da fé, da recuperação de saúde. Eu sei que os grandes cientistas não gostam de misturar ciência com religião, mas quando a coisa aperta, a primeira coisa que se fala é: ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora Aparecida. Então, eu acho que essa é uma ação importante, sim. E principalmente, né, Gil, como você colocou, a questão também é ecumênica, né? Porque é para qualquer tipo de fé. Como a matéria que a gente também trabalhou com a Fabi esses dias aí, a questão da lei de tolerância religiosa aqui em Mauá, Mauá sendo referência no cuidado contra a violência com as mulheres, e também agora sendo referência, Gil, todo o ABC, numa moderna lei lançada agora no início de janeiro aqui, da liberdade religiosa. Bom, o meu segundo e último ponto de hoje, Gil, fala de emprego. A gente passou, en passant aqui, né, pela segurança, abordamos aí a saúde com ênfase no amparo espiritual, e agora a gente termina falando de emprego. E notícia boa: Casa do Trabalhador de Mauá atinge 50% de empregabilidade em 2025. Está saindo muito índice aqui em Mauá, Gil, do ano, né, que fechou. E esse é um índice muito interessante, porque é assim, Gil, a cada 10 pessoas que procuraram a Casa do Trabalhador de Mauá, a cada 10, 5 conseguiram emprego. Foram 2.493 vagas ao longo do ano que foram ofertadas, e a contratação de 1.224 pessoas efetivamente. Então, atingiu 50%, ou seja, de cada vaga tentada, não é? De cada 2 vagas tentadas, 1 vaga foi obtida, ou seja, de a cada 10, 5 pessoas conseguiram, graças a Deus, o emprego. Passaram mais de 13 mil
candidatos sendo auxiliados, Gil, em processo seletivo, com entrevista, né? Todo aquele trabalho de amparo a ser feito. A semana que vem, dando tudo certo, nós também vamos estar ali na Casa do Trabalhador, Gil, entrevistando voluntários, entrevistando, aliás, os que se credenciam ali para as vagas, para a gente ver quais as principais dificuldades que eles estão encontrando. Eu destaco também que a procura foi 104% maior do que o ano anterior para a Casa do Trabalhador. O pessoal está confiando, está dando resultado, o pessoal confia mais. E a gente vai ouvir em loco lá, viu, Gil, em breve, nas reportagens de rua, que iniciarão a semana que vem, no DN1 e no DN2. E eu encerro dizendo que a Casa do Trabalhador, você que está aí ouvindo, interessado e necessita, obviamente, está ali na rua Jundiaí, 63, do bairro Matriz, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, Gil. Então, emprego para todos, dignidade para a família, e a gente vai estar aqui para conferir e conversar com esse pessoal ali do Cine e também da Casa do Trabalhador aqui em Mauá, na primeira e na segunda edição, Gil. Marcelo, e é muito importante trazer essas informações de utilidade pública, e principalmente em relação à recolocação profissional, porque a gente sabe que hoje existe aí um certo preconceito, principalmente para quem tem uma certa idade. Infelizmente, as pessoas querem um profissional com experiência que não tenha mais do que 25 anos. Aí é aquela coisa meio difícil. Como, por outro lado, eles pedem um recém-formado com larga experiência. Quer dizer, são dois limites completamente fora de nexo, né? O sujeito, quando tem experiência, já não tem mais idade. E o sujeito, quando tem a idade que eles querem, obviamente, está longe de ter experiência. Então, é muito importante oferecer essas oportunidades. Com relação ao assunto anterior que você falou ontem, foi, então, o dia contra a intolerância religiosa. Então, a sua pauta veio muito bem numa data específica em relação a esse assunto. Vivemos hoje uma realidade, você há de convir comigo, Marcelo, pela sua longa experiência profissional e de vida, que hoje tem que acabar esse tipo de coisa, de intolerância religiosa, intolerância política. Nós vivemos uma evolução do ser humano e parece que cada dia mais a gente está próximo daquele passado em que todo mundo dava paulada um na cabeça do outro e saía se rasgando aí para conseguir um pedaço de carne. Eu acho que essa evolução ou atrapalhou a cabeça das pessoas ou eles não estão entendendo o que é evolução. Mas, de qualquer forma, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito na região, trazendo essas informações importantes aqui para a Guardiã. Então, Gil, dando tudo certo, nós estaremos, se Deus quiser, o secretário Matheus Ferreira me contatou hoje, ele gostou, eu repito, da matéria. Eu disse, secretário, as portas da Guardiã da Notícia estão abertas para o senhor falar da muralha inteligente, falar daquele trabalho, Gil, daquela matéria que nós fizemos junto ali com o CIT, com as câmaras, e ele está realmente interessado e vai estar com a gente aqui, falando da notícia que importa, da notícia que impacta na vida do cidadão. Lá no Cine, no trabalho, você disse bem, a gente vai ouvir as duas partes, ouvir o pessoal técnico do Cine, mas vamos também ouvir o pessoal que está ali na fila, aguardando emprego. Sempre os dois lados, Gil, e sempre a notícia que impacta, a notícia que importa na vida de cada um. Inclusive, Marcelo, um tempo um pouquinho maior para que você possa conduzir uma entrevista com um pouco mais de calma, para que a gente possa trazer mais informações. Então, amanhã a gente reserva um espaço um pouquinho maior aí na sua entrada do download, para que você possa conduzir bem essa entrevista importante e também em respeito ao convidado, que além do peso do seu cargo, também merece o respeito pelo o que faz aí na região. Marcelo, 18 horas e 20 minutos, muito obrigado, viu? Amanhã a gente se vê, então. Mauá te agradece, Gil, e um abraço a todos que curtem e acompanham a gente aí na Rádio Guardiã da Notícia. Tamo junto. Valeu, grande abraço. Obrigado, Marcelo. Até amanhã. 18 horas e 20 minutos. Seguindo o nosso roteiro, hora de falar das notícias do Estado de São Paulo. Um assunto que eu adiantei no quadro da Gabi Tricânico com o Vinícius Pichuleco aqui no início, na abertura do download. Olha só, todo mundo pergunta por que o governador adiou a visita ao Bolsonaro lá em Brasília, na Papudim. Aí, procurando
o que o governador estaria fazendo, cumprindo a sua agenda, descobrimos que em São José da Bela Vista, interior do estado de São Paulo, ali na região de Franca, 144 famílias passam a ter um lar para chamar de seu com dignidade e tranquilidade. Com elas, mais de 80 mil famílias já realizaram esse sonho nos últimos 3 anos no estado de São Paulo. E o governador Tarcísio de Freitas esteve lá e reafirmou o compromisso do governo que segue, segundo ele, governador, na direção certa. Vamos acompanhar, então, o governador que foi tomar um cafezinho lá em São José da Bela Vista. E aí, quem sabe, esse tenha sido o compromisso. Fica aí a interrogação. Mas ele ontem estava lá. E você confere agora, com exclusividade, na tela do Download da Notícia. Hoje eu estou aqui em São José da Bela Vista, região de Franca, que tem um excelente café, um café de primeiríssima qualidade. Eu, óbvio, estou experimentando, mas eu não vim para cá só para testar a qualidade do café da região. Eu vim para cá para fazer o quê? Entregar moradia, entregar sonho. E hoje, mais 114 famílias aqui de São José da Bela Vista estão realizando o sonho da casa própria. Quase 30 milhões de reais de investimento do governo do estado de São Paulo. E a gente pode falar com muito orgulho que a gente tem o maior programa habitacional da história, que já entregou mais de 81 mil residências, tem 104 mil em obras, já tem mais 40 mil autorizadas, enfim, fazendo a diferença, dando segurança, dignidade, realizando o sonho de ter um lar, de ter um ninho. Inscrevi no sorteio e eu pagava aluguel. Ter sido contemplada é uma realização de uma vida, de um sonho. Foi bem transparente o sorteio, uma surpresa, foi uma bênção. Estou realizada, tão feliz, igual vou pagar a parcela, que é ajustada ao meu orçamento. Vou pagar rindo, assim, ó. E é o que a população merece. Essa criação do governo do estado de São Paulo, da CDHU, é maravilhoso. Governador, que Deus abençoe o senhor sempre. Obrigado mesmo. E é isso, governador Tarcísio, parabéns. O meu sonho, o sonho das minhas filhas. Quero agradecer muito ao senhor e a Deus por tudo que o senhor faz com a gente. Agora eu te pergunto, tá vendo que essa cidade é São José da Bela Vista? Teria sido esse o compromisso do governador? Não sei, mas de qualquer forma ele estava lá tomando o seu cafezinho. E por falar em cafezinho, 18 horas e 23 minutos, chegou aquele momento aqui no Download da Notícia. Hora do café, com as notícias do Alto Tietê. Ricardo Café, seja muito bem-vindo, direto do seu estúdio particular, aí trazendo todas as informações do Alto Tietê nesta quinta-feira. Já estamos aí no dia 22 de janeiro. O primeiro mês já está voando aí, hein, Café? Nem me fala aí, Gil. Ó, dia 26 já volta às aulas aqui para as minhas filhas, já fica aquela rotina nova, aquela correria de comprar material escolar. Inclusive, eu tenho trazido em algumas edições aqui as orientações do Procon, né, para quem está pesquisando material escolar, para quem vai fazer essas compras aí. E agora aqui, ó, falando em cafezinho, excelente pedida, 17 graus aqui em Mogi das Cruzes, deve cair para 16 na madrugada, chuva o dia inteiro. Então, estou precisando aqui, estou até bocejando aqui. Gil, falando de Mogi das Cruzes, eu vou trazer uma informação importante para os contribuintes aqui da cidade, porque só faltam 2 semanas para que os contribuintes que têm dívidas com IPTU, ITBU e ITBI, que é aquele imposto de transmissão, né, de bens imóveis, e também o ISS da construção civil, para negociar os débitos e aproveitar os benefícios do Acordo Mogiano, tá? O edital 2, que é a segunda fase desse Acordo Mogiano, ele é referente a esses tributos especificamente, termina no dia 6 de fevereiro, então faltam o que aí? 15 dias, né? Esse programa de negociação de dívidas da Prefeitura, ele oferece alguns descontos que podem chegar a 65% do valor principal e 100% da isenção de juros e multas. Então, ele é diferenciado, né? Porque ele traz valores específicos, acordos específicos, dependendo aí do perfil do contribuinte e também do tipo de dívida que é. A subprocuradora-geral do município, a doutora Dalciane Felizardo, ela explicou para nós um pouquinho a importância desse programa. Vamos ouvir agora, então, a subprocuradora-geral de Mogi das Cruzes, Dalciane Felizardo. É importante nós reforçarmos que o edital 2 do Acordo Mogiano, ele está em vigor e ficará em vigor até o dia 6 de fevereiro de 2026.
Então, é pouco mais aí de 2 semanas para que as pessoas procurem a prefeitura, seja presencialmente nos pronto atendimentos, seja por meio do site da prefeitura, para fazerem os seus acordos em relação aos débitos de IPTU, ISS da construção civil e ITBI. Porque o acordo mogiano ele permite que esses parcelamentos eles sejam feitos com benefícios muito grandes. Então, é desconto de 100% de juros e multa, é possível desconto sobre o principal, a depender de quando é o débito. Então, é importante ressaltar aí para as pessoas que querem fazer o acordo mogiano, aproveitem, porque são pouco mais de 2 semanas para que elas procurem a prefeitura e regularizem aí os seus débitos por meio do acordo mogiano. Olha, Gil, e para quem fizer essa negociação, o parcelamento para as pessoas físicas pode ser feito em até 72 vezes, né, com um valor mensal mínimo de R$50, e para as empresas, para quem tem CNPJ, são até 60 parcelas no valor mensal de pelo menos R$100. Então, para quem precisar de informações ou aderir ao acordo mogiano, é só entrar no portal da prefeitura, mogidascruzes.sp.gov.br. Gil, a gente está falando de chuva também, a gente já vem falando sobre descarte irregular, né, nos últimos tempos. Olha só, na tarde de quarta-feira, na tarde de ontem, as câmeras de monitoramento do sistema Smart Mogi aqui na cidade captaram imagens de 2 caminhões despejando resíduos ali numa área de proteção ambiental no distrito de César de Souza, aliás, a região que eu moro. O responsável foi multado pelo Departamento de Fiscalização de Posturas e também, olha só, foi detido pela Guarda Civil Municipal. A ocorrência foi assim que o Smart fez o flagrante, os guardas lá do COI, que é o Centro de Operações Integradas, enviaram uma equipe até o local, né, e acionaram os fiscais de posturas. Então, todo mundo imediatamente foi até aquela região ali da Avenida Presidente Castelo Branco, aqui em Mogi das Cruzes. Quando os guardas da Patrulha Ambiental chegaram, constataram que ali, olha só, ainda é uma área de proteção ambiental, um espaço que é protegido por lei, né? Então, entre os detritos despejados, eles constataram entulho, compostos aí por mistura de terra, plástico, gesso, enfim, resto de construção civil também, né? Aí em seguida já chegaram os fiscais e lavraram 2 autos de infração, sabem qual é o valor, Gil? R$24.800, um pouquinho mais, quase R$25 mil. Ficou salgada essa multa aí para eles. Aí o motorista de um dos caminhões do veículo foi levado pela GCM para a Delegacia de Meio Ambiente, né, para a Polícia Civil, onde a autoridade policial assumiu a ocorrência com as investigações. O segundo caminhão foi embora antes da GCM chegar, mas ele também vai ser autuado porque o pessoal tem as imagens gravadas lá pelo Smart Mogi. E o telefone para denúncias é o 153. Coincidentemente, Gil, hoje cedo, né, eu entrei ao vivo no Download Primeira Edição, falando ali sobre o início das obras de esgotamento sanitário no distrito de Jundiapeba, e a gente conversou com a prefeita Mara Bertaioli. Além das obras que estão sendo realizadas no local, a prefeita também falou sobre esse problema, né, de descarte irregular de lixo na cidade, e ela pediu a colaboração da população. Então a gente vai ouvir agora a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaioli. Quando o lixo está no lugar errado, na hora errada, isso vai se espalhar. Nós fizemos a limpeza na semana passada, lá em César, né? Em César. Lá na Catarina Mercado. O nosso pessoal tirou o lixo e foi mais para frente. Quando eles voltaram, que eles iam embora, tinha sofá, tinha pneu, colchão, num lugar que tinha acabado de limpar. Então, nos ajudem a divulgar. Cada morador também é responsável pelo seu lixo, é responsável pela limpeza. A prefeitura faz a parte dela e vai fazer cada vez mais. Mas é importante essa conscientização. Se você vê alguém descartando o lixo irregularmente, denuncie. Nós temos os nossos canais, nós temos ouvidoria, nós temos toda a estrutura para que isso não aconteça na cidade. Mas os moradores também precisam nos ajudar. A gente tem encontrado muita coisa, que não é um descarte normal. É isso aí, Gil. Estão reforçando o telefone para denúncias, é o 153, que é o telefone do Centro de Operações Integradas, o COI, aqui em Mogi das Cruzes. Bom, vou passar agora para um destaque de Suzano, cidade vizinha aqui de Mogi. Lá em Suzano, a Secretaria de Serviços Urbanos, Manutenção e Serviços Urbanos, deu início nesta quarta-feira, ontem, né, a um trabalho de fresagem ali nas ruas da Vila Fátima, que fica no distrito de Palmeiras, que é a região sul de Suzano. Essa ação marca uma nova etapa de um pacote de obras de requalificação viária, vai contemplar cerca de 14 vias
com previsão de conclusão de todos os serviços ainda nesse primeiro semestre, tá? O início, então, das intervenções está sendo ali na rua Rinua... Vou ler devagar, porque o nome é japonês aqui, ó. Hiniasu Sugimura, ok? Dando sequência ao cronograma aí, planejado pela Secretaria. Outras ruas também vão ser beneficiadas lá, a Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Santa Júlia, a Santa Adriana, Santa Cristina, enfim, diversas ruas ali no distrito de Palmeiras. Esse pacote de obras, ele integra um investimento aí que passa de 4,5 milhões de reais e ele foi viabilizado com recursos federais que foram conquistados lá durante a gestão do ex-prefeito Rodrigo Achiuchi, que hoje é o secretário de Meio Ambiente aí da capital, né? E essas intervenções vão incluir também melhoria no sistema de drenagem, guias e sarjetas. A ideia, claro, é assegurar a infraestrutura adequada para suportar tanto o fluxo de veículos quanto a minimizar os problemas causados pela chuva. Gil, para fechar aqui o meu giro, eu te faço uma pergunta. Você sabe jogar tênis de mesa ou ping-pong? Já jogou alguma vez, Gil? Eu sou da época do ping-pong, mas eu quando vejo aqueles orientais, né, que são malucos nesse jogo de ping-pong, eu penso, eu já não enxergo direito, como é que eu vou enxergar a bolinha na velocidade que eles dão as raquetadas? Então eu tive uma certa dificuldade hoje. Eu estou mais para jogar frescobol na praia, que é um jogando a bolinha pro outro, do que uma partida de ping-pong. Lá em Santos, além do frescobol, tem um tamborel também, que exige uma força danada. Mas, Gil, falando de ping-pong, você falou exatamente isso da tradição aí da comunidade nipônica, né, nesse esporte. Você sabe que aqui no Brasil existe um campeonato nacional, um campeonato brasileiro, chamado de Campeonato Intercolonial de Tênis de Mesa, que já está na sua 75ª edição, 75 anos desse campeonato. E Suzano foi sede desse campeonato nesse fim de semana, né? A gente recebeu as informações aqui do vereador Arthur Takayama, presidente da Câmara, que ele fez parte da organização, mandou os dados para nós aqui. Muito legal, é um dos eventos mais tradicionais da modalidade no país. Foi realizado ali na Associação Cultural Esportiva e Agrícola de Suzano, a ACES, ao longo de 3 dias, né? O torneio ele reuniu atletas de diferentes gerações e aí consolidou a cidade como referência na promoção do esporte, né? Claro, a competição teve o apoio técnico da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e também da Federação Paulista de Tênis de Mesa. Ao todo, 13 equipes participaram do campeonato, foram mais de 630 atletas inscritos. A organização estima aí que mais ou menos 5.000 pessoas passaram pelo local de forma rotativa, né, ao longo dos 3 dias de disputas, né. O legal, viu, Gil, é que as partidas contemplaram diversas categorias, masculina, feminina, classe juvenil, até adulto e veterano. E aí um dos grandes destaques da competição é exatamente a diversidade, né. Para você ter uma ideia, o atleta mais novo tinha 6 anos de idade e o mais experiente, 92 anos, né? Então, entre os nomes que marcaram a história do torneio, a Marlene Takahashi voltou a brilhar e levou Suzano ao lugar mais alto do pódio, aí foi campeã na categoria dela, né? Agora ela soma, olha só, 26 títulos nessa competição e é uma das maiores ícones da modalidade. E para o ano que vem, Gil, esse torneio intercolonial, o campeonato intercolonial de tênis de mesa, já tem sede garantida, já escolheram, vai ser lá em Marília, no interior de São Paulo, cidade que eu já morei também, né? Morei em Marília, Bauru, ali naquela região. Então, o 76º, o campeonato de número 76, vai ser realizado ano que vem em Marília. E eu confesso, viu, Gil, eu sou péssimo no ping-pong. Péssimo, eu sou ruim demais. Meus irmãos são bons, eu sou ruim demais. É isso, Gil. 6 horas, 35 minutos. Esses são os meus destaques aqui da região do Alto Tietê, trazendo as notícias aqui de Mogi das Cruzes, de Suzano. Amanhã eu trago mais informações. Estou recebendo algumas informações de Itaquaquecetuba também. E a gente vai atualizando os nossos amigos. Muito bem. Muito obrigado, viu, Café, pela sua entrada. E olha, também peço desculpas a você. Ontem não conseguimos colocá-lo com o seu quadro, porque realmente o nosso roteiro estava assim para lá de apertado. Mas a gente vai se corrigindo à medida que o download vai evoluindo. Vamos montar uma mesa de ping-pong nos estúdios da Avenida Paulista e na sua passagem por ali nós vamos treinar. Vamos desbancar a japonesada com a nossa arte e a nossa habilidade no ping-pong. É só treinar. Eu sou melhor no pebolim, viu? Deixa o ping-pong para eles. Deixa o tênis de mesa para eles. Tinha um outro nome, o pebolim tinha um outro nome.
eu não me recordo agora, mas a gente jogava, era muito bacana. Eu sou na época do fliperama e do pebolim, então é bem bacana. Valeu, Café. Amanhã a gente está de volta, tá bom? Bom descanso. Obrigado, Gil. Bom trabalho. Tchau. 18 horas e 36 minutos. Olha, acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal aguardiandanoticia.com. Lá você vai encontrar todas as notícias que você viu aqui, e além de outras tantas que são publicadas diariamente pela nossa equipe de jornalismo, divididas por categorias e por regiões. Temos também os cortes das entrevistas e, claro, os programas que são produzidos aqui na Guardiã. Tem muita coisa boa para você acessar e conferir. Afinal de contas, o nosso jornalismo é regional, mas o alcance é global. Agora são 18 horas e 36 minutos, nós vamos para o nosso último intervalo. Voltaremos em instantes com a reta final do download da notícia, segunda edição, aqui pela rádio Aguardiã AM 560 e em breve no 82.3. Música e informação na palma da sua mão. Muito bem, pelo horário de Brasília, agora 18 horas e 41 minutos. Hoje é quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Estamos de volta com o último bloco do download da notícia, segunda edição, aqui pela rádio Aguardiã AM 560 e em breve no FM 82.3. Lembrando que nós estamos em nossas multiplataformas e com imagens pelo nosso canal oficial de YouTube. Vamos voltar agora aos nossos estúdios centrais de jornalismo na Avenida Paulista, no coração de São Paulo, onde a Kathleen e o Felipe estão a postos para trazer as condições do trânsito e também da previsão do tempo. Bom, está chovendo em quase todo o estado de São Paulo, eu imagino que em São Paulo não esteja diferente, e acredito também que o trânsito deva estar maravilhoso aí em São Paulo. O Felipe Valdez, então, junto com a Kathleen, trazem aí como está o trânsito na capital paulista. Oi, Gil, boa tarde novamente para você. Boa noite já, né? 18h42. Aqui tá marcando 19 graus, então tá um tempo bom, né? Chuva pela cidade toda, mas vamos lá. Eu tô achando ótimo. Eu também. Falando do trânsito agora, Gil, a Zona Norte registra 101 quilômetros de lentidão, a Zona Oeste 140 quilômetros de lentidão, o Centro 27 quilômetros de lentidão, a Zona Leste 142 quilômetros de lentidão e a Sul 215 quilômetros de lentidão. Lembrando que o rodízio hoje é válido para as placas de final 7 e 8 até as 8 horas da noite. E falando agora da velocidade média dos ônibus nos corredores, marca 16 quilômetros centro-bairro e 19 quilômetros bairro-centro. Bom, com relação à nossa mobilidade, né? Vamos lá, as linhas do metrô, as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, 4 amarela da via 4, 5 lilás da via mobilidade e 15 prata do metrô estão com operação normal. Na CPTM, as linhas 10 turquesa, 11 coral e 12 safira estão com operação normal. A linha 13 Jade, ela está com problemas. Inclusive, eu até pedi nota para a CPTM e eles me enviaram o seguinte: devido a uma falha de sinalização na região da Estação da Luz, a circulação do serviço expresso aeroporto está suspensa desde as 16 horas desta quinta-feira, para a atuação da equipe de manutenção. A alternativa é utilizar a linha 12 Safira até a estação Engenheiro Goulart e seguir pela linha 13 Jade até a estação Aeroporto Guarulhos. A CPT me pede desculpas pelo transtorno, tá? Seguindo aqui com a mobilidade, a linha 7 Rubi da TIC 3 também com operação normal e as linhas da Via Mobilidade, as linhas 9 Esmeralda e 8 Diamante com operação normal. Gil. Muito bem. Ô, Kathleen, eu não sei se a gente falou, mas o rodízio já está valendo, né? Desde as 17 vai até as 20 horas e é para carros de final placas hoje 7 e 8, né? Isso. Então, o motorista fique atento, você que tem carro final 7 e 8, não ande aí pelo centro expandido de São Paulo, porque a multa passa de R$ 143
E o pior são os pontos na carteira. Lembrando que pela nova legislação, agora da renovação da carteira de habilitação, para que a renovação aconteça automaticamente, é preciso que uma das coisas que o condutor não tenha nenhuma multa, nenhum ponto na carteira, né? Então é bom prestar atenção justamente para não cair nessa esparrela. Finais 7 e 8, hoje rodízio. Muito bem, a gente já falou, vocês falaram que está quanto? 19 graus aqui. Lá fora está com 19 graus, aqui dentro 15 graus. Que beleza. Então tá, aqui é assim. Coisa boa. Não, aqui é assim. Boa, tá a temperatura muito boa. Com 15 no calor, graus. isso, no calor eles deixam 30 graus aqui dentro. No frio eles botam 17. São amigos aqui também, são gente boníssima. Muito bem. Eles estão ouvindo, por isso que eu estou falando. 17 graus, eu vou sair com cãibra daqui e depois falam que velho tem reumatismo. Os amigos que a gente tem nos estúdios espalhados é difícil, viu? Mas tá bom, tá valendo. São os equipamentos que não podem ficar quentes. Vamos falar da previsão do tempo para amanhã, também conhecido como sexta-feira, dia 23 de janeiro, com informações da Clima Tempo, a Kathleen Costa e o Felipe. A previsão do tempo, Kathleen, começando por São Paulo. São Paulo, Gil, amanhã, sexta-feira, 23 de janeiro, será muito parecido com hoje. Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. A máxima pode chegar a 24 graus e a mínima 16 graus. Felipe Baldez traz Guarulhos. Desculpe. Guarulhos. Já em Guarulhos, Gil, amanhã, sexta-feira, sextou, né? Será bem parecido com hoje. Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. A mínima de 17 graus e a máxima de 24 graus. As 7 cidades do ABC ficam como, Kathleen, amanhã, sexta-feira? As 7 cidades, Gil, aquelas São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Amanhã será também parecido com hoje. Sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. A mínima 16 graus e a máxima 22 graus. E o Alto Tietê, Felipe Baldez, como é que fica na sexta-feira? Para o Alto Tietê, a sexta-feira nas cidades de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itacoaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, a sexta-feira será bem parecido com hoje. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 17 graus e a máxima de 24 graus. As cidades que compõem o Vale do Paraíba terão uma sexta-feira de que forma, Kathleen? As cidades de São José dos Campos, Taubaté, Campos do Jordão, Aparecida, Cunha, Paraty, Itatiaia e Bananal, Gil. Amanhã será também parecido com hoje. Sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. A máxima pode chegar a 26 graus e a mínima 18 graus. Felipe Baldez, o nosso correspondente do Litoral Norte, deve ter uma ligação forte com a Clima Tempo, porque ele sempre traz a previsão do tempo local. Como é que fica o Litoral Norte amanhã, sexta-feira? O Trevisan já falou mais cedo do Litoral Norte, nas cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga. Amanhã será bem parecido com hoje, tá? Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima com 18 graus e a máxima de 23 graus. Muito bem, agora a Kathleen traz do Litoral Sul. Litoral Sul, que compreende as regiões de Canané, Ilha Comprida, Iguape, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e Bertioga. Amanhã, sexta-feira, 23 de janeiro, será também parecido com o dia de hoje. Sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. A mínima 19 graus e a máxima 23 graus. Muito bem, vamos atravessar o mapa em outras áreas de cobertura da Guardiã e vamos para Florianópolis, Santa Catarina, Baldez. Para você que está em Santa Catarina, mais precisamente Florianópolis, a sexta-feira será bem parecido com hoje. Sol com algumas nuvens, porém não chove, Gil. A mínima é de 19 graus e a máxima de 28 graus.
Muito bem, agora indo para o Nordeste, a nossa representante baiana nos estúdios da Avenida Paulista traz como estará Salvador na sexta-feira. Ela estará plena, maravilhosa, como sempre. Amanhã será parecido com hoje. Sol com algumas nuvens e também não chove. A mínima pode chegar a 23 graus e a máxima 31 graus. Então, para encerrar de acordo com o sotaque que você fala, eu diria, pronto, tá aí a previsão para Salvador. E Brasília, Distrito Federal, fechando a nossa previsão, Baldez? Em Brasília, DF, amanhã será bem parecido com hoje. Sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. À noite será bem chuvosa, mínima de 18 graus e máxima de 24 graus. Essas informações são da Clima Tempo. Tá aí então a previsão do tempo, passadas aí pelos nossos colegas Felipe Baldez e a Kathleen Costa. Aí, ô Kathleen, você tá no meu lugar, né? Tô olhando aqui, que beleza. Basta a gente sair um dia do estúdio, as pessoas já ocupam, olha que beleza. É um remanejamento. Mas eu vou falar que é posicionamento de câmera. Você ficou muito bem aí. Vá se preparando. Que beleza. Colegas, obrigado, viu? Eu acho vai tirar que as férias hoje... do Gil, hein? Oh, que bom, eu tô precisando. Vai se preparando mesmo que eu tô precisando. Tem que se preparar pra tirar certo, porque eu não posso estar aí sentado porque eu tenho que operar o áudio aqui, né? Alguém tem que operar o áudio, então é pra você ficar aí. E a Ali, né, fica ali sentadinha, com a gente a Ali tá aqui hoje, nos Gil. controles, viu? A Ali tá aí, a Ali também tá fazendo um plantão efetivo aí na Guardiã, valeu. Obrigado, gente. Amanhã a gente volta aí com mais informações direto aqui do interior e direto de São Paulo. Tchau, Baldez. Tchau, Kathleen e tchau, Ali. Daqui a pouquinho a gente volta a falar. Em São Paulo, o relógio aí da Avenida Paulista crava 18 horas e 52 minutos. Ponto final. Ficamos por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que marcaram esta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 e viraram notícias. Fatos que a borracha do tempo jamais apagará e que estarão registradas no portal da Guardiã. Para se manter sempre por dentro das notícias, acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal aguardiandanoticia.com. Obrigado a toda a nossa equipe operacional e de produção. Na transmissão, a senhorita Ali. Na mesa de som, Felipe Baldez. Na produção e também na ancoragem, a Kathleen Costa. Participações dos jornalistas Marcelo Ferreira, Francisco Trevisan, Gustavo Cópia, Ricardo Café, Brian Defende. Participação especial do comentarista político Vinícius Pichuleco. Coordenação da Fabi Teixeira e direção-geral Gabi Tricani. E claro, a você que nos acompanhou até agora pela rádio, pelas nossas multiplataformas e também pelo nosso canal oficial do YouTube com imagens. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora que você está muito bem informado, aproveite bem o final desta quinta-feira chuvosa. Durma até acordar. Bom descanso. Estaremos de volta amanhã a partir das 7 da manhã com o Cidade Dentro da Cidade e depois às 9 da manhã com a Fabi Teixeira no download da notícia primeira edição. E aí, às 17 estaremos de volta. Eu, a Kathleen Costa, o Felipe Baldez e a Ali ou a Pati com o DM segunda edição aqui pela rádio Guardiã AM 560 em breve no FM 82.3. Jornalismo regional com alcance global. Continue com a nossa programação. Tchau, pessoal. Até amanhã. Música e informação na palma da sua mão. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia.
onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a Teracorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a Teracorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. Teracorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.